Quando a pandemia chegou, algumas empresas se aproveitaram do momento, e eu acho que foi muito providencial, para usar recursos que não iam ser utilizados do budget naquela época para reverter em ações de saúde mental. Então, tinha muita empresa que não ia mais ter viagem, que não ia mais ter evento, algumas verbas de marketing que não seriam usadas. Energia, alocação de espaço. Exato. Né? Então, o que elas fizeram foi, peraí, esse budget que eu não vou usar, deixa eu cuidar aqui. Eu tenho pessoas que estão sofrendo com luto, que estão sofrendo com o filho trancado em casa. Então, muitas empresas pegaram esses recursos e alocaram ali. Só que depois de um tempo, passou o primeiro ano, começou a ter vacina, muitas desmobilizaram por completo. Não, a pandemia passou, não preciso fazer mais nada. E aí a gente entendeu, falou assim, peraí, não é possível que vai ser só esse ventinho de calda aqui que acabou. E a gente começou a olhar para essa parte de risco psicossocial. A NR1 não estava nem publicada ainda, porque ela é de 2022. A gente está falando ali de final de 21. Aí a gente começou a desenvolver alguns instrumentos psicométricos. A gente tinha sido investido pela Vetor Editora, que é uma editora do ramo de psicologia que faz testes psicométricos. O teste do Detran que a gente faz ali para a carteira de motorista é um teste deles. E aí dentro do nosso time tinha uma pessoa que tinha sido muito tempo da Vetor Editora e que foi a pessoa que desenvolveu 2 grandes escalas da Vitude, que uma é de estresse, propensão, burnout, porque a gente queria entender como é que estava a questão do burnout dentro das empresas, e a gente tinha inúmeros estudos sobre segurança psicológica como sendo um indicador importante de risco psicossocial. Por quê? E a gente tinha estudos tanto americanos quanto europeus dizendo que em ambientes onde eu tenho baixa segurança psicológica, todos os outros indicadores pioram, desde a organização do trabalho até a parte de sofrimento psíquico. Então a gente desenvolveu essas escalas e começou a fazer estudos de correlação com instrumentos que mediam ali risco psicossocial. Então a gente fez estudos de correlação com o COPSOC, com HSE, com SSOS, e a gente foi vendo qual que dava ali maior match. E a gente desenvolveu o que a gente chama de censo de saúde mental. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, a minha entrevistada é uma engenheira que se transformou em referência na ajuda às empresas e às pessoas nas questões de saúde mental. É a Tatiana Pimenta, CEO da Vitude. Depois da vinheta, a gente volta para conversar com ela. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Tatiana, tudo bom com você? Obrigado por estar aqui no Proteção Tendências. Oi, Alexandre, prazer. Muito bom participar desse episódio aqui. Estou super animado para o nosso bate-papo. Legal. Tatiana, você tem uma história bem interessante, né? Você começou como engenheira, trabalhou em construtora, empresas de vários setores, virou uma grande gestora de engenharia, desses processos e tal. E, de repente, você teve um episódio meio traumático, né? Pessoal, e mudou completamente a sua carreira, né? Uma nova trajetória. Sim. Hoje é uma empreendedora, hoje é CEO de uma startup, né? De soluções para saúde mental. Conta um pouquinho dessa história, assim, não dá para contar tudo, porque só de empresas aí você tem umas 10 ou né? É uma trajetória
Bem extensa, mas... Já são quase 25 anos de carreira, então tem bastante história para contar. Eu sou engenheira civil de formação, acho que desde muito nova, de criança, eu gostava muito de matemática, gostava de obra. O meu pai tinha trabalhado na indústria de construção também, numa parte de infraestrutura, construindo estradas. Então, de criança já me encantava. Então, foi bem natural escolher engenharia civil. Você é de Mato Grosso do Sul, sou de Corumbá. Terra maravilhosa, aquela região. Meio do Pantanal. É quente lá, né? É quente, né? Super quente. Eu fiz engenharia, terminei a faculdade ali no finalzinho de 2003, o mercado de construção naquela época não estava tão aquecido e o mais natural foi buscar programas de trainee para ingressar em grandes empresas. Então, eu participei de alguns programas e acabei entrando como trainee do Grupo Votorantim. Fui para o braço de cimentos, na Votorantim Cimentos, e foi onde eu comecei a minha trajetória. E ao longo ali do tempo, eu fiquei parte dessa trajetória entre a Votorantim e o Intercement, que pertence ao Grupo Camargo Correia, e depois eu migrei uma parte da carreira para a indústria florestal, fui trabalhar na Arauco do Brasil, é uma empresa, né, que é chilena e tem uma expertise muito grande na área florestal. E, por fim, assim, antes de empreender, voltei para a indústria de construção, mas numa linha de equipamentos para construção, que eu fui trabalhar na Hilt, que é uma multinacional suíça que faz equipamentos e que atua aqui no Brasil. Então, nunca tinha pensado em empreender, minha jornada estava muito voltada... Mas você foi uma gestora de equipes, né? Sim. Você, muito nova, já gerenciava grupos de pessoas. Como eu participei do programa de trainee, eles tinham ali uma trajetória de formação dessas pessoas que entravam no programa, né? Uma jornada que era ali, foram uns 4, 5 meses mais de imersão de treinamento, depois uma jornada em campo. Quando o programa de trainee encerrou, eu fui convidada a assumir a minha primeira equipe. Então, eu assumi a minha primeira posição de liderança com 24 anos. Eu era bastante nova, e uma equipe 100% masculina, uma equipe de campo. Eu falo que até o que eu faço hoje, né, em função de NR1 e de saúde mental, se conecta muito com o meu início de carreira, porque eu fui liderar a equipe operacional. Então, eu fui para a planta, meus times eram 90% masculinos, eu era a pessoa quem conduzia os DDS, né, os diálogos de segurança. Então você já estava com a segurança lá desde o início da carreira. Os primeiros 5 anos ali, exato, eu tinha muito a parte de... Eu cheguei a ser auditora interna de OSAS 18 mil, então que preconizou a 45 mil, né? Sim. Então, a gente tinha todo um trabalho de entender ali a parte de treinamento, fazer com que as pessoas usassem EPI, evitar que acidentes acontecessem. Então, essa parte da segurança do trabalho foi muito presente enquanto eu tive na indústria cimenteira, né? Tanto na Votorantim quanto na Simpor, que virou a Intercement. Num determinado período, como você disse, eu acabei passando, né, por um episódio traumático. Eu estava noiva, né? O relacionamento não estava indo tão bem. Quando eu tentei terminar esse relacionamento, meu noivo me trancou num quarto de hotel e falou, beleza, se você quiser terminar esse noivado, eu te mato, depois eu me mato e a gente encerra. Foi mais ou menos isso. Hoje é muito natural falar, mas na época foi assim... Totalmente passional, ficou... Foi bem crítico, né? E que trauma. Exato. E acho que o principal ponto é, depois que tudo isso passou, né? Eu fui trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Algumas semanas depois... Ficou trancada, ele não deixou você sair. Exato. E outro dia, você teve que voltar ao normal, né? Teve todo um... Como a gente estava... Passou por... Exato. Acho que o principal ponto teve esse episódio, ele terminou de uma forma, né, com polícia. Teve polícia, teve uma série de coisas. Eu cheguei a ter medida restritiva para que a pessoa não se aproximasse de mim. E acho que o principal ponto é que eu levei a vida numa boa, como se nada tivesse acontecido. Aconteceu isso, passei, chorei, engoli o choro e fui embora. Algumas semanas depois, o que começou a acontecer é que eu não dormia, porque aí eu tinha pesadelo, eu sonhava que alguém estava entrando na minha casa, eu sonhava que alguém estava tentando me matar. Tatiana Forte, que tentou segurar e mostrar que ela era uma gestora, em algum momento começou a mostrar... Apareceu a pessoa, né? Exato. E aí, acho que o que aconteceu é que não dar atenção àquilo acabou gerando em mim alguns problemas, principalmente porque eu tinha dificuldade para dormir, e quando você não consegue ter o sono reparador, a parte cognitiva começa a ser prejudicada. Então, quando a gente olha, hoje, falando de saúde mental, a gente sempre tenta buscar as pessoas no início dos sinais de adoecimento. É muito mais fácil você, inclusive, tratar. O que aconteceu é que eu não entendia nada e não sabia nem o que estava acontecendo comigo, eu desenvolvi um quadro de depressão. E nesse momento ali,
muitas semanas depois, quando eu me dei conta de que eu já tinha dificuldade para levantar da cama, que eu já tinha dificuldade, né, já perdi o apetite, tinha algumas coisas ali que já estavam sendo alteradas, foi quando eu comecei a entender que eu precisava buscar ajuda. E aí, nessa ideia de buscar ajuda, eu acabei passando por 3 psicólogos, né, no plano de saúde, que foram muito ruins em termos de experiência. Eu lembro que um dormiu na minha sessão. E aí foi um negócio super... Dormiu. Hoje eu entendo, assim, as operadoras de saúde pagam muito mal o psicólogo. Ainda hoje tem operadora que remunera o psicólogo 15, 20 reais por sessão. Então você não consegue ter um psicólogo experiente atrelado a uma operadora. Exato. Para conseguir ganhar alguma coisa. Isso é uma das coisas que, inclusive, me motivou anos depois a fundar a Vitude. Falei, poxa, a gente precisa criar uma solução. Tem um universo de pessoas, não sou só eu que tive depressão. A gente vive num país que é o mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. A gente tem 14, 15% da população brasileira com algum transtorno mental aqui, num nível severo. Como é que essas pessoas encontram ajuda? Como é que elas vão chegar na ajuda? E se eu mesmo tendo plano de saúde não conseguir, imagina quem nem tem acesso à saúde suplementar, porque no SUS também a gente não vê. Os CAPs é muito exato, a estrutura é muito pequena. E foi a partir daí que surgiu a ideia de criar a Vitude. Então, dessa experiência de ter passado por um quadro de depressão, ter enfrentado dificuldade para encontrar ajuda, não saber reconhecer os sintomas no começo, porque talvez se eu tivesse entendido que eu precisava de ajuda psiquiátrica, psicológica mais cedo, exato, eu teria sofrido menos no sentido de... E quando eu falo sofrido, é a questão da perda mesmo, porque isso acaba impactando, inclusive, o trabalho, que é um pouco do que a gente fala bastante quando a gente está falando com as empresas, com os RHs e com as áreas de saúde, independente desse adoecimento mental ter sido causado ou não pela empresa, meu caso não tinha sido causado pela empresa. Tem efeitos da empresa. Tem um impacto, porque a pessoa tem perda cognitiva, tem perda de produtividade, o presenteísmo aumenta. Então, a gente tem várias coisas que acontecem e a gente sempre fala para as empresas, olha, vai muito mais além do que só cumprir uma norma. Você tem que garantir que as pessoas estejam bem para que elas estejam produtivas. Isso vai gerar retorno sobre o seu investimento. Então, é um pouquinho disso que me motivou. Isso é um investimento que traz um retorno direto. Exato. Então, aí depois dessa história, eu acabei fundando a Vitude em 2016. No início da trajetória, era um marketplace para conectar pessoas que queriam fazer terapia psicólogos. Então, muito partindo da minha dor pessoal, que tive dificuldade ali de encontrar. Então, até as primeiras funcionalidades do app, da plataforma, eram como é que eu procuro um psicólogo por especialidade, como é que eu procuro um psicólogo perto de mim, com georreferenciamento. Então, tinha algumas funcionalidades muito pensando na dor que eu tinha experimentado enquanto paciente. E aí, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que o negócio precisava se transformar, porque os primeiros 2 anos ali, que foi puramente marketplace, o negócio não decolava. Então, acho que em partes porque, apesar de você ter ali a facilidade de encontrar um psicólogo, a gente tem um desafio de renda no Brasil. Se olhar, mais de 100 milhões de brasileiros ganham um salário mínimo. Então, acessar um serviço de psicologia é muito difícil. Porque não é uma sessão, né? Eu vou fazer uma sessão. Eu tenho que fazer toda semana, 3, às vezes 2, até mais uma sessão por semana. Exato. Isso custa, porque um profissional tem a ser exclusivo ali. Ele não é um profissional que vai ficar fazendo 10 atendimentos simultâneos. Ele está exclusivamente na frente de uma pessoa por 1 hora, né? Isso. Então, ali a gente começou a perceber, a gente tem de um lado, né, o psicólogo bem formado, com uma base aqui, com agenda livre, mas do outro lado eu não tenho o que a gente chama de buyer side. Apesar de ter muita gente convivendo com um transtorno mental, essas pessoas não têm condição financeira de custear o próprio tratamento. E aqui foi quando a gente começou a pensar, como é que a gente resolve essa equação do dinheiro, da falta de acesso? Quem paga essa conta, né? Aí a gente falou, poxa, por que não as empresas? Elas já pagam, né, um plano de saúde, muitas vezes, elas já têm alguns, né, tem empresa que subsidia bolsa de estudos, educação. Né? Se a gente conseguir mostrar para as empresas que alguém adoecido do ponto de vista mental tem perda de produtividade, tem um impacto ali até em diversas coisas que a gente percebe, né? Por exemplo, quando eu tenho uma população mais adoecida, eu tenho mais absenteísmo. Sim. Independente de ser por CDF, né? A gente tem absenteísmo. E presenteísmo também, né? Sim. Então, a gente tem ali uma questão de absenteísmo, às vezes, por questões gástricas, questões dermatológicas, questões neurológicas, que muitas vezes são oriundas do próprio estresse, né? São oriundas de quadros ansiosos. A raiz do problema não é
Exato. estômago do cara. É o estresse que ele estava vivendo na vida dele. Né? Então, a gente percebe um aumento de absenteísmo, o aumento do presenteísmo, maior sinistralidade nas operadoras. Puxa, tem um pacotão de custos aqui que as empresas já arcam, de certa maneira. E se elas, de repente, né, entenderem que investir num cuidado de saúde mental, chegar, né, de forma mais preventiva nas pessoas antes do quadro piorar, isso tem um desfecho de saúde melhor e num período de tempo mais curto, pode fazer sentido. Então, a gente começou a fazer os primeiros contatos com as empresas para falar um pouquinho, né? Tipo, vocês já pensaram em ter um programa de saúde mental corporativo? Como é que vocês estruturam programas de bem-estar? E isso coincidiu com a primeira vez que a OMS se posicionou em relação ao burnout, que foi ali em 2018. Então, eu lembro muito, acho que era março ou abril de 2018, que a OMS falou, olha, nós vamos ter a revisão da CID-10 para a CID-11, e na CID-11 a gente vai ter a caracterização ali da síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional. E aí, naquele momento, foi muito interessante, porque eu acho que foi onde caiu a chavinha da engenheira aqui. Porque quando eu falo fenômeno ocupacional, eu lembrei da OSAS 18. Eu falei, opa, tem um negócio aqui. A quase engenheiro de segurança, né? Porque você civil, mas vivia eu vivia o mundo de segurança em torno desse tema, né? Vivi 4, 5 anos no mundo da segurança, assim, nas operações de uma forma geral. E aí, uma coisa interessante, eu falei, se vai ser fenômeno ocupacional, vai ter que abrir CAT. Se vai abrir CAT, meu racional vai assim, vai abrir CAT, vai ter custo. Tem um negócio chamado, tem o FAP. Se aumentar o FAP, aumenta o rádio, a empresa paga mais imposto. Aí eu comecei a... Tem uma justificativa boa para a empresa. Exato. E aí a lógica era, não vou só falar de absenteísmo, presenteísmo, eu vou falar do tipo, olha, se as pessoas se afastarem, tem um fenômeno que correlaciona um fenômeno ocupacional aqui com uma questão de saúde mental, né, você vai ter mais custo, principalmente carga tributária. E aí a gente começou a procurar as primeiras empresas. O primeiro contrato que a gente fechou foi com a RD Station, que é uma empresa ali de Florianópolis. Conheço, a gente é cliente deles. Que legal. E aí a gente foi... a partir do primeiro contrato, a gente foi buscando outras empresas. Aí a gente fechou com a 99, na época eles estavam passando pela... Como é que as empresas recebiam quando você chegava lá com essas ideias malucas e fora do padrão? Assim? Olha, era uma coisa muito interessante, porque no começo, por exemplo, na RD foi super legal, porque o time de saúde lá, não era nem time de saúde, era de RH, eram 3 psicólogas. O pessoal já é outra geração, outra né? Geração, a gente está falando cabeça. de uma startup quase, né? Sim, eles já eram grandes. Alta tecnologia, então... Eles já tinham 600, 700 pessoas quando a gente fechou com eles. Eles não eram tão pequenininhos. pequenininhos. Diretores, mas imagino que sejam jovens, então tem uma visão diferente de uma corporação de 5 mil funcionários, que é um pouquinho mais complexo. Eles sempre tiveram uma visão bem, acho que, avançada. Sim, assim, sim. Eles estavam na vanguarda há muito tempo. Tanto que quando a pandemia chegou, o programa de saúde mental deles já tinha quase 3 anos. Então, basicamente, o que eles fizeram ali foi adicionar esteroides, eu brinco, porque eles tinham um programa estruturado para os funcionários. Quando a pandemia chegou, eles expandiram para os dependentes, porque eles entenderam ali que cônjuges e filhos também estavam sofrendo com a questão. Alguns adolescentes estavam sem ter contato social com os amigos, né? Tinha ali toda uma questão de isolamento, e isso fez com que eles entendessem que, peraí, precisamos apoiar o sistema como um todo do nosso colaborador. E ao longo da jornada a gente foi participando de evento, então a gente começou a entender que o RH e o médico do trabalho, principalmente que eram os primeiros stakeholders lá atrás, eles iam muito ao evento. Então, a gente começou a frequentar evento e tentar arrumar espaços para a gente estar sempre ali em algum conteúdo falando de saúde mental. E a gente sempre foi muito bom em produzir conteúdo, porque a gente estudava muito sobre o tema. Sim, Na época, o grande canal era blogar, então a gente escrevia muito artigo, produzia muito artigo, e a gente tinha um alcance orgânico, a gente chegou a ter 4 milhões de visitantes únicos por mês no blog da Vitude. Nossa, então, era um negócio muito interessante, e isso fazia com que a gente conseguisse ser convidado para alguns eventos importantes ali, tanto do RH quanto eventos de saúde. Foi assim que a gente foi conhecendo alguns médicos do trabalho, alguns diretores de RH, e foi de onde vieram ali as primeiras contratações também. Então, a gente ali em 2019, por exemplo, participou de um bid do Grupo Boticário, que também estava super na vanguarda, pouca empresa grande falava de saúde mental, e o Boticário estava falando disso desde 2012. Eles tinham um programa de saúde mental e bem-estar interno, com a equipe que eles chamam de care team, né, que eles tinham ali médico, assistente social, psicólogo, tinha uma série de pessoas que já faziam parte como funcionários do grupo, mas eles entendiam que eles tinham pessoas distribuídas no Brasil inteiro, principalmente no varejo. Ele falou, eu tenho uma equipe que fica nas minhas plantas industriais, que as pessoas
podem vir aqui se consultar, mas e quem está numa loja, como é que faz, né? Então, eles estavam buscando super antecipadamente empresas que estavam olhando para uma questão mais digital. Então, eles buscaram empresas de teleterapia. E foi assim que a gente acabou se conhecendo. A gente desenhou o projeto deles ao longo de 2019. Vocês são 100% online ou tem atendimento? A gente tem atendimento presencial também. Mas quantos por cento é? Hoje deve ser 1%. Então 99% é online. Na época que a gente fechou com o Grupo Boticário, a gente devia ser 40% online, 60% presencial. Tá. Ainda era muito forte presencial. A terapia online tinha sido recém-aprovada, porque a gente... Sim, é uma coisa a gente trabalhou, nem era permitido, né? A gente trabalhou 2 anos muito forte no Advocacy para conseguir fazer a regulamentação da terapia online. Eu acho até que se a gente não tivesse surgido, provavelmente a psicologia só teria tido a opção de ser online junto com a pandemia. Porque se a gente olhar todas as áreas de saúde, inclusive a medicina, só teve autorização depois da pandemia. No caso do Brasil, a telepsicologia já estava aprovada desde 2018, a gente estava desde 2016 levando informação para o Conselho, falando da disparidade que a gente tem de acesso. Por exemplo, eu tenho hoje no Brasil mais de 300 mil psicólogos, só que eles estão concentrados nos grandes centros. Metade dos municípios, é um dado do DataSUS, metade dos municípios não tem nem psicólogo nem psiquiatra. Então, a gente está falando de 5 mil e poucos municípios, como é que fica essa população? 2.500, né? Não tem profissionais, e assim, a gente tem pessoas que têm ansiedade, depressão e outros transtornos que fica desabastecido. Eu lembro muito de histórias do começo em que as pessoas precisavam dar 100, 200 quilômetros para ir numa sessão. Então, ela não conseguia nem fazer uma sessão por semana, porque era custoso do ponto de vista até de não era só agenda. O psicólogo que era caro, tinha todo eu preciso ter tempo e até deslocamento. Não é barato também, 200 quilômetros, ida e volta, são 400 quilômetros ou 600 quilômetros. Isso, e precisar de liberação no trabalho, né? Porque se eu vou me deslocar, então tinha ali uma complexidade e a gente levava, olha... E dizer para o chefe, eu vou no psicólogo, não era todo chefe que aceita isso, né? Assim, muito tranquilamente. E foi a partir disso que a gente... serviço, foi a partir disso que a gente começou a trabalhar muito com o CRP, porque o CRP batia numa tecla de que, perde qualidade. O online não é bom. Vou precarizar a profissão. E aí a gente se ancorou numa parte do código de ética deles que falava que o psicólogo não pode negligenciar atendimento. E a gente falou, olha, não é sobre perder qualidade, é sobre não atender. Não atender porque, as pessoas que estão precisando. Exato, eu tenho pessoas em grau de sofrimento importante no interior do país que não conseguem fazer. Então, a gente começou a levar argumentos, né, trazer até depoimentos de pessoas. A gente atendia pessoas que estavam em zona rural de algumas cidades, né, que tinham ali internet por satélite, conseguiam fazer a sessão. Então, a gente foi juntando esses depoimentos, coisas assim, e a gente conseguiu, no finalzinho de 2018, ter a regulamentação da terapia online. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando vocês fizeram isso, outros países já tinham isso? Já era uma coisa... Já. Estados Unidos já tinha tanto telemedicina quanto... Quando a gente fundou a Vitude em 2016, já existiam os grandes players de saúde mental nos Estados Unidos então... Os grandes mas já existiam. Você foi aprendendo porque não foi assim, olhou lá que tinha... Não, que não tinha ninguém no formato do que a gente fazia, né? Por exemplo, o que tinha nos Estados Unidos à época era uma empresa chamada Talkspace, que era uma empresa de chat. Então, a ideia era que a pessoa pudesse fazer terapia de forma assíncrona por chat. Essa solução, eles chegaram a ter um avanço, mas depois de alguns anos a gente não viu mais falar deles. Tinha uma outra que chamava BetterHelp, que tinha acabado de nascer, eles nasceram em 2015, e eles foram adquiridas pela Teladoc muito incipientes ainda, num estágio muito inicial, e a Teladoc era o grande player de telemedicina à época. Hoje a gente já tem outras empresas que dominaram, e muitas empresas mais voltadas à psicologia nasceram ali 18, 19, e algumas nasceram em 2020 com a pandemia. Então hoje, quando a gente olha o mercado americano e global, o que a gente vê de players, né, mais robustos, todos nasceram ali em função do isolamento que a gente viveu, em função das demandas que surgiram na pandemia. Inclusive, os grandes financiamentos, as grandes rodadas de investimento aconteceram nesse período, né? Porque todas as empresas tiveram ali demanda que explodiu, e com isso, né, elas conseguiram se financiar. Não foi muito diferente com a Vitude, porque a gente tinha conseguido fazer uma rodada
inicial institucional no final de 2019 para mudar o modelo de B2C para B2B. Então, eu vinha de uma história de um marketplace B2C, falei, eu quero virar uma provedora de serviços de saúde mental para a empresa. E a gente levantou uma rodada com um fundo americano chamado Headline Redpoint Ventures. E a gente pegou esse primeiro dinheiro ali para estruturar time. A gente tinha 6, 7 pessoas à época, né, na equipe, aí a gente cresceu, só que a gente levantou essa rodada em novembro de 2019, em março veio a pandemia. E a gente... Os 2 primeiros anos de pandemia, a gente cresceu 12 vezes de tamanho. Foi uma esticada muito forte. Vamos lá, você começou, tentou fazer o B2C, né? Falar com o mercado, as pessoas, oferecer para as pessoas. Quando você entrou nas empresas, logo veio o burnout, a história do burnout. Depois veio a pandemia. Sim. E agora vem a NR1. Exato. O burnout foi até antes, porque assim, o burnout foi o clique que falou, se isso aqui vai acontecer lá em 2022, as empresas vão precisar olhar. Então, até agora ele não entrou em vigor, foi adiado para 27. Mas está aí, né? Exato. Tá no radar, o negócio as pessoas estão sabendo. Está desde 2018. Mas em algum momento vem. Exato. Mas assim, para começar a conversar com uma empresa, você tem um assunto muito forte. Sim, Porque a gente está falando de psicologia, saúde mental. A gente não está falando assim de eu vou mudar esse muro, amanhã eu boto um pedreiro aqui e faço esse muro em 4 horas, o muro está pronto. Mudar a cultura, isso essa é uma a maior coisa, dificuldade. Né? Então, assim, quando a gente fala de transformação cultural, eu tenho que pensar lá na frente, né? Eu tenho que pensar, se eu quero melhorar, eu tenho que pensar, em termos de saúde mental, não é assim uma coisa rápida. Eu estou falando de pessoas, mudar comportamento, mudar cultura, uma série de coisas. Então, você está falando uma coisa que vai impactar daqui a 5, 10 anos nas empresas. Exato. Agora também, mas também lá daqui a 5, 10 anos, né? Isso. Então veio pandemia. Você deu muita sorte nessa trajetória, no sentido de estar no local, no momento certo, na hora certa, no tema certo, né? Eu acho que algumas coisas. Teve bastante uma questão de sorte ali. Eu nem sei se posso dizer que é sorte, mas a gente teve fenômenos que contribuíram para impulsionar, né? Ver o que está acontecendo também. Porque a gente teve... A pandemia, por exemplo, eu vejo que ela foi uma faca de 2 gumes. Para algumas empresas, ela destruiu o setor completamente, né? Viagem, turismo, essas coisas, tipo eventos. Ficou morto por 2 anos. E os setores de saúde, por exemplo, pega as empresas farmacêuticas que produziram vacinas, tipo os recordes que elas bateram de resultado naquele período. Então, acho que todas as soluções de saúde, de alguma forma, tiveram ali um empurrão da pandemia e conseguiram aproveitar. E quem estava mais estruturado conseguiu colher um pouco mais de share de mercado. Eu acho que esse foi o nosso caso à época, porque a gente já vinha, acho que de certa maneira, trabalhando desde 2016 até 2020... dando murro em ponta de faca. A gente estava ali, não desistiu, foi resiliente, e quando veio a pandemia a gente estava muito estruturado, inclusive com caixa, porque a gente tinha levantado uma rodada meses antes, para poder pisar no acelerador, contratar mais pessoas e crescer. Depois desses 2 primeiros anos, a gente, comentei, a gente tinha crescido ali 10, 12 vezes, a gente fez uma nova rodada, que aí foi uma rodada de 35 milhões de reais, aí já para fazer um processo diferente de expansão mesmo, de ganhar governança. Foi quando a Vitude deixou de ser uma empresa limitada para ser uma SA, né? A gente passou a ter conselho de administração, então entrou num lugar até mais robusto aqui como empresa. Eu nem falo que a gente é uma startup mais, porque já é uma empresa de é uma SA já com uma outra estrutura, com governança. Tem hoje? A gente tem 40. 40. É uma empresa que usa muita tecnologia, né? Sim, claro. E quantos a gente tem profissionais você falou em? 800 psicólogos. 800 psicólogos. Exato, que fazem parte da rede. E a gente atende hoje 3,5 milhões de pessoas, né? Que são os colaboradores e dependentes dos nossos funcionários, que tem mais ou menos uns 210 clientes. 210. Isso. E são grandes empresas, basicamente, né? A gente começou atendendo todo o perfil de empresa. Hoje, a expertise é empresas com mais de 1.000 colaboradores. Em geral, quando a gente já tem ali a figura do médico do trabalho, já tem um SESMIT constituído, eu já tenho a equipe de saúde e segurança bastante atuante. O nosso negócio, quando eu só tenho o RH, ele é mais incipiente, porque o RH não é, hoje, pelo menos no Brasil, não é o RH que conhece de saúde. Normalmente, as empresas que têm ali um olhar para a saúde mental antes de ter equipe de saúde, elas estão olhando para uma perspectiva de benefício. Eu preciso ter esse benefício para melhorar, talvez, a minha atratividade enquanto marca empregadora. Mas difícil conseguir mostrar esse valor do ROI ali para esse perfil de
colaborador, exato. Então, a gente acaba performando melhor quando eu estou dialogando com o médico, quando eu estou dialogando com o assistente social, com o enfermeiro, com o engenheiro de segurança. Eu estou falando cumprimento de absenteísmo e presenteísmo, exato. que impacta muito, né? E é onde entra cumprimento de lei também. Sim, se a gente olhar nas empresas, até mesmo a parte de budget. Sim. Tenho que cumprir a NR1. Onde que está o orçamento para cumprir a NR1? Está na segurança. Não está nem, às vezes, na medicina, né? Então, exato. Então, acho que aqui a gente começou a entender que tinha um perfil diferente ali, que fazia mais sentido. Hoje a gente atende os maiores empregadores. Então, tem um Carrefour é cliente da gente, a Raia Drogasil é cliente, né? Então, estou falando de empresas com 100 mil, BRF Marfrig, muita capilaridade. O Grupo Boticário tem 40 mil pessoas. Então, tem várias empresas aqui com um volume muito grande. Arcos Dourados, 40 mil pessoas. Nossa, McDonald's. Com 700 e poucos restaurantes espalhados pelo Brasil. Então, são empresas aqui que são nossas clientes hoje e que já tem ali um programa rodando, já tem algumas coisas acontecendo. Que legal. E daí agora vamos falar do nosso tema principal do momento, que é a NR1. Sim. E a entrada dos riscos psicossociais, né? Eu sei que você está muito próxima do nosso amigo Rodrigo Vaz, né? Que eu via você fazendo curso e participando de palestras e tal. Rodrigo esteve com a gente no nosso Summit. A gente faz anualmente um evento que hoje é o maior evento de saúde mental da América Latina. Chama Vitude Summit. Está indo para a 7ª edição no ano que vem. Em São Paulo sempre. Isso. Esse ano foi na Anshan, ano que vem já vai ser no Transamérica pelo tamanho que ele ganhou, né? Então, a gente está indo para um evento de 2.500 pessoas agora em 2026. E o Rodrigo esse ano foi um dos palestrantes justamente com o tema de NR1, né? Para falar um pouquinho do que mudava, o que as empresas deveriam fazer. Foi muito interessante, assim, acho que foi uma das palestras mais bem avaliadas ali do evento. O Mendanha participou lá com você, o Mendanha é muito bom também, né? Sim. O Mendanha já participou com a gente 2 anos, exato. Ele é um showman, né? Médico exato. Profissional. Mas daí vem esse desafio. Então, vocês estavam, estou imaginando lá em 2018, vocês começaram a conversar com as empresas e tal, falar muito em burnout, em presenteísmo, absenteísmo e justificar. E daí surge riscos psicossociais na NR1. Aí você entrou de cabeça nesse assunto. Hoje você é uma estudiosa disso. A gente já estava estudando. Uma coisa interessante, né? Porque a gente estava até falando de sorte, e acho que tem algumas coisas, às vezes é coincidência, às vezes a gente está... Sorte tá com quem trabalha, né? Exato, mas eu acho que foi uma coisa interessante, porque quando eu me dei conta no começo da jornada ali que tinha uma correlação com segurança do trabalho, de certa maneira eu consegui me encaixar mais como profissional também. Porque até então eu estava assim, putz, mas por que eu larguei a engenharia para vir mexer no negócio de saúde mental, não é psicólogo, né? Então, tipo, no começo... Não digamos, uma desenvolvedora de soluções, né? Você estava meio perdida ali, Então, no né? começo foi legal de entrar nessa vibe, mas falei assim, putz, eu ainda sinto falta da engenharia. Então, quando veio o assunto ali do fenômeno ocupacional, eu falei, pô, aqui veio para engenharia de segurança. Engenharia de segurança eu conheço. Já tive em campo quase 5 anos, então eu tinha ali uma visão bastante até privilegiada para quem estava trabalhando com saúde mental à época. Quando a pandemia chegou, algumas empresas se aproveitaram do momento, e eu acho que foi muito providencial, para usar recursos que não iam ser utilizados do budget naquela época para reverter em ações de saúde mental. Então, tinha muita empresa que não ia mais ter viagem, que não ia mais ter evento, algumas verbas de marketing que não seriam usadas. Energia, alocação de espaço. Exato. Né? Então, o que elas fizeram foi, peraí, esse budget que eu não vou usar, deixa eu cuidar aqui, eu tenho pessoas que estão sofrendo com luto, que estão sofrendo com o filho trancado em casa. Então, muitas empresas pegaram esses recursos e alocaram ali. Só que depois de um tempo, passou o primeiro ano, começou a ter vacina, muitas desmobilizaram por completo. Não, a pandemia passou, não preciso fazer mais nada. E aí a gente entendeu, falou assim, peraí, não é possível que vai ser só esse ventinho de calda aqui que acabou. E a gente começou a olhar para essa parte de risco psicossocial. A NR1 não estava nem publicada ainda, porque ela é de 2022. A gente está falando ali de final de 21. Aí a gente começou a desenvolver alguns instrumentos psicométricos. A gente tinha sido investido pela Vetor Editora, que é uma editora do ramo de psicologia que faz testes psicométricos. O teste do Detran que a gente faz ali para a carteira de motorista é um teste deles. E aí, dentro do nosso time, tinha uma pessoa que tinha sido muito tempo da Vetor Editora e que foi a pessoa que desenvolveu 2 grandes escalas da Vitude, que uma é de estresse, propensão, burnout, porque a gente queria entender como é que estava a questão do burnout dentro das empresas, e a gente tinha inúmeros estudos sobre segurança psicológica como sendo um indicador
indicador importante de risco psicossocial. Por quê? E a gente tinha estudos tanto americanos quanto europeus dizendo que em ambientes onde eu tenho baixa segurança psicológica, todos os outros indicadores pioram, desde a organização do trabalho até a parte de sofrimento psíquico. Então a gente desenvolveu essas escalas e começou a fazer estudos de correlação com instrumentos que mediam ali risco psicossocial. Então, a gente fez estudos de correlação com COPSOC, com HSE, com SSOS, e a gente foi vendo qual que dava ali maior match. E a gente desenvolveu o que a gente chama de censo de saúde mental, que é um conjunto de microescalas, né, que totaliza ali 42 perguntas. Então, eu uso o SSOS, que é do Sigrid Karasek ali. Eu uso um instrumento chamado CORE-M para medir ideação suicida, um outro para medir sofrimento psíquico. A gente usa a nossa escala de segurança psicológica, de propensão burnout. A gente junta todos esses indicadores e cria ali o que a gente chama de índice Vitude de saúde mental. Então, isso dá para as empresas não somente um mapeamento de risco psicossocial, mas um panorama de gestão, porque eu estou olhando, são como se fossem 3 diagramas, um contido no outro. Então, eu estou olhando um bloco de saúde mental do indivíduo, eu estou olhando um bloco de risco psicossocial, eu estou olhando um bloco de impacto no negócio. Aí eu chamo de impacto no negócio o presenteísmo, dados de afastamento, porque a nossa ferramenta permite que o cliente faça o upload dos dados que ele já possui. Então, eu cruzo as 42 perguntas com os dados de afastamento, com os dados de sinistralidade, e isso dá ali um super radar, que a gente chama de insights. Então, até o software se chama Vitude Insights, dá ali um radar, não só para cumprir a lei, que na época a gente não estava de olho em cumprir a lei, porque não era o alvo. Ainda não existia nem a lei. Exato. O que a gente queria ali era mostrar para as empresas que, se você investe aqui, você tem retorno financeiro. E as primeiras empresas que foram clientes da Vitude estavam conseguindo ter ali ROI de 4, 5 vezes. Então, eu invisto aqui R$1 milhão, tem um saving de 5. Opa, isso aqui faz sentido, então eu vou continuar investindo em saúde mental. Então, a gente desenvolveu isso lá 4, 5 anos atrás com o objetivo de fazer as empresas não desmobilizarem os investimentos de saúde mental. Continuarem clientes de vocês e... Exato. Uma e aí a gente, obviamente, foi fazendo isso ao longo do tempo. Então, a gente tem uma amostragem de pessoas que já respondeu essa escala, que trazem muitos dados para a gente interessantes. Ano passado, acho que foram mais de 100 mil pessoas que responderam, né, o instrumento. E aí, quando veio a NR1, a gente está pronto, né? O instrumento já existe, o software já existe, a correlação. Já tá aplicado. Tipo, você faz o teste, no dia seguinte, seu inventário de risco está pronto. Então, facilita muito, e eu diria hoje que a gente tem a solução mais robusta do mercado aqui para fazer mapeamento de risco, e não só fazer o mapeamento, mas garantir que as empresas consigam estruturar um programa de gestão de saúde eficiente. Porque é isso que falta na maioria das empresas. Às vezes, tem organização que fala, não, eu vou colocar aqui uma plataforma de terapia. Mas aí ela coloca e quer que o funcionário pague. Fala, gente, não tem lógica, porque o funcionário não tem salário para pagar. Se eu estou falando de um funcionário de operação, ele vai ter 1, 2 salários mínimos ali de remuneração. R$100 numa terapia que seja, compete com comida no final do mês. Então, assim, é importante que a empresa invista nisso. Então, foi aí que a gente começou a fazer esses primeiros pilotos, e a partir daí que surgiu o Censo de Saúde Mental, que é a solução hoje que a gente entrega para as empresas e que a gente tem esses grandes empregadores que eu citei aqui utilizando, né? Inclusive, esse ano, no Vitude Summit, a médica, que é a Gabriela Cassicedo do Arcos Dourados, esteve lá falando de como é que a gente fez isso no ano passado com eles, que foi a primeira vez que eles rodaram. E como que o deles foi assim, eles conseguiram 70% de respondentes na distribuição geográfica deles que eles têm em 15 dias. Então, assim, eles fizeram... E eles fizeram um trabalho muito interessante, porque eles fizeram um trabalho de letramento da liderança muito massivo. Sim, então, eles fizeram... Não tem um líder, em cada unidade, a cada loja lá, não tem alguém para provocar as pessoas. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque assim, eles realmente investiram muito dinheiro em treinar as pessoas. E isso fez, e acho que isso está na cultura deles, até porque a Universidade de Hamburgo, que é lá super famosa de padronização e tudo mais, eles estão acostumados e sabem fazer treinamento, garantiu que eles tivessem todo mundo muito engajado e algumas lojas até competindo entre si para ver quem tinha mais número de respondentes ou não. Virou uma competição daí. Saudável, né? Ótimo. E assim, isso fez com que eles conseguissem ter várias ações super interessantes de cuidado com os times, e agora eles estão já indo para novos ciclos de mensuração. E aqui é o que eu falo, tipo, a empresa, quando ela olha para uma prisma de investimento, ela colhe muito resultado. Às vezes a gente vai falar com a empresa, pô, mas eu já tenho um monte de treinamento aqui, para que eu vou dar um treinamento de saúde mental? Porque impacta teu negócio.
Né? Se você não faz isso, se você não falar com o presidente da tua empresa sobre saúde mental, ele provavelmente não vai saber por que esse tema é importante. Até principalmente se ele for de uma geração mais sênior, não é um tema que era discutido. A gente não fala de saúde mental na faculdade, hoje a geração fala. Se a gente pegar as crianças, hoje em dia já tem educação emocional na escola. Mas a minha geração, eu sou de 81, tipo, a minha geração engole o choro e fica quieto. Exatamente. Tipo assim, não. É verdade. Não podia sofrer, você tinha que ficar quietinho. Quando eu tive depressão, era muito isso. Eu lembro, assim, e eu falo, minha mãe é a pessoa que com certeza me ama mais no mundo. É muito mas ela fraquinha, ela é muito... ela fala assim, o que eu fiz de errado na sua educação pra você ficar sofrendo aí? Vai pra lavar ficar triste? vai lavar uma pia de louça. Uma pia de louça, um tanque de roupa. Mas é preconceito. É preconceito, claro. Exato. Claro, né? Mas quando você vai estar na empresa, usa essa ferramenta, essa pesquisa, então, que tem um diagnóstico, e daí eu tenho, além de, claro, esse suporte para eventuais consultas pessoais, né? Que tipo de trabalho, né? Porque a gente fala em riscos psicossociais, fala em multidisciplinaridade, né? Então, como é que vocês atuam nessas soluções, assim? Ótimo. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, quando eu penso no processo do censo de saúde mental, a gente ajuda as empresas desde essa etapa de liderança, né? Então, sensibilização para que É fundamental começar por cima. E assim, eu sempre falo, começa pelo CEO. Se você não tiver o número 1 da empresa alinhado com o que você precisa fazer, muito provavelmente os demais não vão fazer. Então, essa parte de capacitação da liderança, né, treinamentos, desenvolvimentos, é um braço de negócio nosso. Então, hoje, como é que a gente está posicionado? A gente talvez seja referência no mercado de desenvolvimento de programas de saúde mental corporativos, não mais essa visão de uma plataforma de terapia. Acho que a gente se distanciou um pouco disso. E a gente tem 4 grandes pilares. Um pilar que é de diagnóstico, que é onde está centralizadas as ações de mapeamento de risco e outras soluções que a gente tem. Por exemplo, eu posso ir fazer diagnóstico, focus groups, entrevistas, né? Dependendo da demanda que a empresa tenha, eu saio um pouco dessa aplicação de um formulário padrão e vou para um diagnóstico mais quali, né, para entender, por exemplo, tive um acidente de trabalho no local. A gente vai lá e tenta investigar, quase que num formato de auditoria interna, mas consultiva para apoiar o cliente. Então, eu tenho vários tipos de diagnóstico aqui nessa caixinha. Eu tenho um pilar de educação corporativa, que aí tem desde palestras simples até formações bem completas. A gente tem uma formação que tem tido uma saída muito boa, assim, que as empresas têm buscado, que é a formação de primeiros socorros em saúde mental. Algumas empresas chamam de embaixadores de saúde mental, brigada, mas ela vem com a metodologia que já se tem, bem conhecida mundo afora, do Mental Health First Aid. Então, é recomendado que as empresas tenham de 5% a 10% da população formada, para ganhar capilaridade, para não depender só do RH das áreas de saúde. Então, assim, a gente forma essas pessoas, é recomendado que elas tenham crachá diferente, botam fundo de tela para que, você está trabalhando na mesma empresa que eu, você sabe que eu sou uma socorrista e você não está bem, você me chama para conversar. Às vezes você tem muito mais liberdade ou conforto de conversar comigo do que falar com o RH ou do que falar com o seu líder. Né? Então, isso ajuda as empresas a ter uma estrutura de cuidado mais eficiente, chegar mais cedo. Né? Exato. Porque é muito escuta. E para mim, as pessoas. Essa é uma das soluções de educação que eu sou mais apaixonada, assim, porque ela realmente faz transformações nas empresas, porque isso permite com que as pessoas falem. A gente sempre fala muito, até... Tem um vídeo, não sei se você já assistiu, né? Que são dois homens que estão indo no estádio, aí um tá mais caladão, o outro tá sempre pulando, tal. Foi uma campanha que saiu, acho que ano passado, ano retrasado, de combate ao suicídio. E aí, no final, vem só um, e só que aí não mostra o rosto. Aí, bem no final do vídeo, mostra que era o mais calado que estava ali, quem tinha se matado era o Alegrão. E aí você fala assim, ninguém sabe quem tá sofrendo, porque não dá sinal. A gente tem a tendência até por acreditar que pode achar que é o mais quieto, mais caladão. Interessante. E a gente fala muito que a melhor forma de você saber quem precisa de ajuda é quando essa pessoa se sente confortável de pedir ajuda. Então, quando você tem os socorristas, isso faz com que eu não tenho coragem de falar para o meu chefe, eu não tenho coragem de falar para o médico, eu não tenho coragem de falar para o RH, mas, poxa, para o meu parceiro de trabalho, talvez eu tenha consiga ele falar, não estou bem, estou precisando de ajuda. E se ele não está preparado, não vai adiantar, porque se ele não tem alguma forma... Ele passa mal junto. Ele vai orientar mal, vai ou falar fala, bobagem, calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Exato. Porque vai dar conselho, sem ter a capacitação que é fundamental. Exato. Né? É muita educação, né? Muita educação.
A gente tem um pilar de a gente chama de clínica, né? Mas é o pilar de acesso à terapia, psiquiatria, e que a gente recomenda para as empresas que o subsídio seja sempre integral. Porque assim, mesmo quando tem uma coparticipação muito pequena, isso inibe o uso. Então, o máximo que a gente consegue de remoção de fricção para chegar num consultório de psicologia é super importante. Ainda é tabu, mesmo quem está em sofrimento não busca ajuda. Então, a gente tem que, muitas vezes, até incentivar. E aqui os brigadistas são um grande meio de encaminhamento também. E tem um pilar de inteligência de dados, que aí sim a gente usou esse core de startup, de inovação em tecnologia, para investir nas ferramentas de inteligência, que é onde a gente tem, inclusive, essa parte do censo de saúde mental sendo operacionalizado. E na parte clínica eu tenho todo um trabalho de análise de evolução clínica, adesão ao tratamento, mapeamento de risco. Então, as empresas conseguem ver como é que os colaboradores estão entrando, como é que eles estão evoluindo e quando eles estão saindo. Elas não veem nominalmente, porque é tudo sigiloso, mas elas conseguem entender do tipo quanto que está a evolução desses colaboradores. E eu acredito que não temos outro concorrente que faz isso dessa forma, né? As empresas até têm soluções de terapia, mas vê muita volumetria. Quantas pessoas estão fazendo? X pessoas fizeram consulta esse mês, mas elas evoluíram? Como é que está esse tratamento? Elas estão com o mesmo psicólogo? Como é que está isso? Então, a gente sempre... E como é que avalia isso? A gente faz... Ouvindo Tem uma parte do prontuário do psicólogo, que a gente, né, consegue metrificar ali da parte de dados, e tem uma parte do próprio... paciente responder algumas pesquisas pulsos. Exato. Então, assim, a cada X sessões, ele responde ali algumas 3, 4 perguntas que a gente vai acompanhando essa evolução. Se tem uma evolução depois de uma queda. Exato. Então, é assim que a gente está distribuído hoje. E como é que a gente apoia as empresas? Desde construir essa jornada de educação, aplicar o próprio inventário, entregar todo o projeto pronto para anexar num PGR. Então, o inventário de risco, o plano de ação, uma apresentação detalhada, e a gente entrega isso numa devolutiva técnica, normalmente para as áreas de saúde e RH. E algumas empresas, inclusive, nos pedem para fazer mais devolutivas do que só a primeira ali. Poxa, vamos fazer uma devolutiva por vice-presidência, vamos olhar para cada área, ou vamos fazer uma devolutiva por estado. Então, tem empresas que estão expandindo essa atuação até para olhar e falar assim, puxa, eu quero fazer um negócio até mais detalhado para que cada líder ali consiga também ajudar na atuação dos planos de ação. E muitas vezes o que a gente vai sair dali é fazer algumas ações que cabem a nós e outras que são mais orientativas. Por exemplo, quando eu tenho um problema de sobrecarga, a Vitude não tem muito o que fazer, né? Até porque, qual que é o plano de ação de um risco de sobrecarga? É aumentar o headcount ou revisar a meta. Então, aqui a gente vai mais no sentido orientativo aqui para esse risco que foi mapeado aqui no instrumento, a nossa recomendação é revisar meta, revisar headcount. E como é que a empresa recebe isso? Olha, eu acho que quem está medindo está interessado em fazer. Porque o mais difícil tem sido ainda as empresas... Eu já perdi as contas, eu conto, por exemplo, para o Rodrigo, ele chora de rir, para não dizer o contrário, mas tem empresa perguntando quanto que é a multa para provisionar no orçamento. Aí você fala assim, meu Deus... Melhor pagar a multa do que... Onde nós estamos, né? Mas a gente sabe disso. E assim, é meio assustador, porque, gente, não é só sobre a multa, é tá custando dinheiro para tua empresa. Se você tiver com pessoas doentes, você com certeza tá com absenteísmo. Se ele não tiver aparecendo em atestado... Ele está subnotificado e está aparecendo no presenteísmo, você está deixando de bater meta, você está deixando de entregar o melhor. Por exemplo, E eu estou perdendo gente boa. Exato. Um dos nossos indicadores... A retenção de talentos é um dos maiores desafios hoje. Um dos nossos indicadores é o presenteísmo, né? A gente usa uma escala chamada WLQ, que mede a perda de performance por questões de saúde. O presenteísmo médio no Brasil é 31%. É altíssimo. 31%? A gente precisa de 10 pessoas para realizar o trabalho de 7. Assim, a ineficiência dessa folha de pagamento é gigantesca. Como é que mede isso? É uma escala com 4 perguntas, se eu não me engano. Então, a gente faz as perguntas ali e ele consegue dar essa visão do presenteísmo. E aí, a gente começa a ver, por exemplo, das melhores empresas que a gente já mediu, tem empresa que tem 20% de presenteísmo. Então, você vê, é 30% melhor do que a média. E a gente tem empresa com 50% de presenteísmo. Então, assim, assusta. A média 30%. Exato. E, assim... caos, tem assim... E o dono, o CEO, não está sabendo. Porque se ele souber... quando a gente apresenta... Começa... Em geral, quando a gente apresenta, faz a devolução técnica... É muito caro isso, e a sociedade paga e... nem sei, não mas sabe. Aqui é que entra a lei, porque assim...
se a gente olhar para o corpo executivo das empresas, eles estão acostumados a olhar top line de receita, EBITDA, geração de caixa. E tal. Mas assim, se você mostra para um CEO que do tipo, a eficiência da tua folha de pagamento é essa, e é o primeiro maior custo de todas as empresas, é a folha de pagamento. Depois é plano de saúde. Se você mostra, ó, teus 2 maiores custos da tua empresa, aqui tem uma ineficiência de 30% e aqui você tem uma sinistralidade que está sempre acima de 70% do ponto médio, você está sempre pagando reajustes malucos aqui. Por que você não age? Porque ele não sabe. Pois é ignorância total. Exato. E quando a gente começa a apresentar, é onde vira a chavinha. Nossa, não é sobre só cuidar das pessoas. Assim, eu vou aumentar o custo da minha empresa pagando um sistema que vai ajudar a questão do risco psicossocial. Então, é potencializar o que eu tenho de bom e neutralizar as coisas que me atrapalham, né? Então, aí você perguntou para mim como é que as empresas estão vendo. As empresas que estão medindo, elas estão vendo com bons olhos, porque essas estão na vanguarda. A grande maioria está esperando 2026, achando que é só lá que vai valer. Porque a redação nova foi adiada para maio de 2026. Então, meu trabalho tem sido, inclusive, nas palestras, em lugares que eu vou, eu falo, gente, a lei está valendo desde 2022. Não tem obrigação nova, tem uma redação melhorada. Tipo assim, a redação foi ajustada. A R1 falava em ergonomia desde o início. Ergonomia também pressupõe riscos psicossociais. Não, e a depender do segmento que você trabalha, qual que é o maior risco? Se eu pegar um banco ou se eu pegar um call center, qual que é o maior risco ocupacional de um banco? É estresse. Tipo assim, é mental, é psicossocial. É assalto, sequestro, trauma. Banco de varejo. Nossa, hoje em dia. A gente tem algumas empresas de varejo, tem loja que é assaltada toda semana. Qual que é esse risco? Ele não é um risco físico, ele é um risco psicossocial, medo. Eu estou exposto ali a alguém colocar uma arma na minha cabeça enquanto eu estou indo trabalhar. Então, acho que aqui é um ponto que a gente tem batido, tipo, cara, o governo não vai esperar, né? Porque a gente tem sido buscado por algumas empresas que receberam visitas e foram autuadas. Ah, mas eu achei que era só ano que vem. Falei, filho, não, tá valendo desde 2022. Do tipo, uma coisa que eu acho muito interessante que tanto a Ana Orcades, que também está bem próxima da gente, quanto o Rodrigo falam, não tem nova obrigação. A obrigação está aí. Só foi colocada a palavrinha. Porque exato, só deixou mais expresso. Todos os riscos, se eu entende que eu tenho esse risco, eu tenho que neutralizar. Exato. Né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem empresas, tipo, onde até a própria autogestão está bastante, assim, reticente, não querendo fazer, não querendo olhar, não, isso não vai pegar. E, tipo, a gente torce aqui para que o Ministério do Trabalho também seja bastante efetivo em fiscalizar, porque... Na prática, as pessoas estão sofrendo muito. A gente tem visto o número, olha para os dados do INSS. A gente bate recorde atrás de recorde de afastamento por CDF. Mas esses números que você falou, 31% presenteísmo. Né? Um terço do tempo das pessoas, então, está sendo desperdiçado. Você tem a ideia do que é ocupacional e o que é da pessoa que tem problema lá? A gente sabe que a sociedade está bem complicada, a pessoa mora numa região, né? Quando a gente olha problemas de segurança, o transporte é ruim, uma série de coisas que o Brasil também tem outros fatores. Né? Quando a gente olha para o presenteísmo, a gente não consegue separar. Se eu olhar só o presenteísmo sozinho, eu não consigo separar. Eu sei que... O que é a vida do trabalhador e que é a vida profissional do trabalhador. O presenteísmo aumenta... diretamente proporcional com a piora do estado de saúde. Então, quanto mais doente eu tô, menos presente eu consigo estar, ou menos eu consigo produzir. Quando a gente tem o censo, que são várias escalas, eu começo a fazer as correlações estatísticas. Então, por exemplo, eu posso cruzar um SSOS com presenteísmo e aí eu começo a ver. Tem uma parcela disso aqui que está daqui. Ou quando eu cruzo com a segurança psicológica, eu também consigo ver. Por exemplo, em equipes que têm baixa segurança psicológica, o presenteísmo vai para 50%. E a gente tem equipes que têm alta segurança psicológica, que o presenteísmo... Segurança psicológica, quando se fala, é o quê? O que o instrumento mede hoje... A empresa está preparada para entender. O instrumento ele vai medir... o conceito dele é medir o fenômeno do medo. E ele mede entre níveis relacionais e alguns graus aqui...
de fenômenos. Então, ele vai medir a autonomia, sentimento de pertencimento, de equidade. Por exemplo, se eu tenho uma empresa onde eu e meu coleguinha trabalhamos, mas eu sinto que o meu chefe protege o meu coleguinha e não a mim, isso causa em mim um efeito negativo aqui, e muitas vezes isso adoece. Então, é um pouco disso que se mede aqui. E se eu tenho segurança ou conforto de falar sobre saúde mental dentro daquele ambiente. Então, o que a gente vê é, quando a gente faz um filtro, por exemplo, de segurança psicológica alta, tem muita influência do assédio também. Então, se eu sou assediado ou se eu vi assédio na organização, eu normalmente vou me manifestar menos. Eu tendo a falar menos, tendo a me expor menos, porque eu tenho... Aí entra o fenômeno do medo de retaliação, medo de crítica. Tem uma coisa interessante, né? Se a gente pensa lá, aquelas séries que falam assim, quando você é preso, que ele fala assim, tudo que você fala, você tem direito a advogado, tudo que você disser... Pode ser usado contra você. Pode ou será usado contra você. Isso é o oposto da segurança psicológica. Porque se a gente pensar em segurança psicológica, eu posso falar qualquer coisa e qualquer besteira que eu falar não será usado contra mim. Então, aqui é um pouco dessa lógica da segurança psicológica. Será que eu consigo me expor, falar sem medo de retaliação, sem medo de ser prejudicado, sem medo... Então, e aí, o que acontece hoje nas populações que têm alta segurança psicológica e provavelmente baixo assédio, uma série de coisas? Eu tenho um presenteísmo de 16%. Então, já mostra que se eu tenho uma organização livre de assédio, onde as pessoas se sentem confortáveis. Metade daqueles 31 já está aí, então talvez seja... Tem muita relação com assédio. Se eu tenho uma boa... Claro que ainda, mesmo nessa empresa deve ter algum problema ainda ligado ao trabalho. Sim. Mas se eu consigo neutralizar, e a gente consegue, bastante a e a gente consegue separar, porque, por exemplo, eu consigo fazer um filtro e olhar, tipo, tá bom, eu fiz um filtro aqui de baixa segurança psicológica, eu consigo ver como é que está a organização do trabalho. Então, aqui eu vou olhando como é que está o nível de esforço, de demanda, de autonomia, de controle, de recompensa, e aí vai me dando ali várias informações. E por isso que acho que a metodologia ficou tão interessante, porque essas correlações estatísticas, elas dão muitos insights. Se eu estou usando um instrumento único, muitas vezes eu tenho o risco, teoria eu tenho o risco, mas eu não consigo correlacionar esse risco com o impacto na saúde do indivíduo. Logo, eu não consigo fazer nem a gradação de severidade nem de probabilidade. Então, aqui é o que a gente tem defendido também. Cuidado com as ofertas milagrosas que a gente tem visto no mercado, porque a gente está vendo desde a empresa que entrega comida até a empresa que faz pesquisa de clima falando que atende NR1 quando, na verdade, não atende. Então, também com o advento da NR1 surgir. Todo mundo agora é consultor de NR1, quer vender PGR, quer vender mapeamento de risco, mas a maioria das empresas que estão oferecendo hoje não sabem nem o que é um instrumento psicométrico cientificamente validado. E acho que essa é uma recomendação que saiu na cartilha ali do governo, a primeira, que é você, empresa, pode escolher tua metodologia. Desde que ela seja referenciada, né? Exato. Então, isso a gente tem defendido bastante, porque tem muita coisa estranha no mercado. Tem gente que nem faz ideia do que a NR1 está pedindo e está falando que atende a NR1. Sim. Você já deve ter visto um tanto de barbaridade por aí, né? Assim, eu sou do tempo do PPRA, você sabe, né? Sim. Que é o PPRA. Do PPRA de R$100. Exato, que era para gaveta. E vai ter gente comprando riscos psicossociais de R$100. Que não vai valer nada, mas é um pedaço de papel. Exato. Vale qualquer coisa. Eu estou fazendo. Não tá. Mas tudo bem, né? Eu vi recentemente, foi no comecinho do ano, que eu até levei essa pergunta no nosso painel lá que eu fiz com o Rodrigo. Cara, eu lembro de uma empresa que a gente estava falando com um dos CNPJs, eu falei, não, a gente já recebeu o nosso PGR atualizado aqui. Eu falei, tá, mas vocês fizeram mapeamento? Não, a holding mandou pra gente aqui o documento. Eu falei, mas... Apareceu alguém aí fazendo mapeamento? Vocês responderam algum questionário? Alguém apareceu aí para fazer entrevista? Não, a gente só recebeu aqui o documento. Se aparecer alguma fiscalização, tá aqui tudo pronto. O procedimento ele sabe. Corra, a polícia vem aí. Então, mas isso é muito interessante. Você tem que quase que educar. Falar assim, não é isso. Assim, se você for fiscalizado, provavelmente esse teu documento sequer diz. Porque assim, como é que você sabe qual que é o risco psicossocial se você não perguntou para o funcionário? É que para mim, Tatiana, o problema é que a gente foca muito nessa questão da fiscalização, que é importante, que é fundamental, mas assim, o empresário tem que entender que é botar dinheiro fora. Ou seja, é um investimento, claro, o bom trabalho desenvolvido, não é pegar qualquer solução. Ele vai ter um retorno. Exato.
no absenteísmo, na retenção de talentos, numa série de coisas, e uma redução de coisas. E também vai economizar na multa. A multa, para mim, não é importante. Para mim, no fundo, aquilo ali... A multa é barata. Até que você falou, é barato, é muito barato. Claro que daqui a pouco vai vir o Ministério Público do Trabalho, vai fazer um ataque, não sei o quê. Isso é o que a gente tem visto. Nos maiores empregadores, as fiscalizações já estão vindo coletivas. Então, a gente tem visto o Ministério Público junto com o Ministério do Trabalho, chega ali, 8, 9 auditores juntos dos duas entidades, sai de lá, tipo, tá aqui tuas autos de infração e tá aqui teu TAC. Então, assim, acho que... Daí pesa. Por isso que eu falo que acho que vai mudar muito o cenário a depender de como esses órgãos também sejam atuantes. E eu acho que até a chegada dos 900 novos auditores fiscais aí ao mercado é um pouco da sinalização de que o governo pretende inspecionar. Porque eles estavam ali com um time reduzido, fazia bastante tempo que não tinha concurso, e agora a gente tem 50% a mais de auditores fiscais no mercado. Então vamos esperar para ver o que essa turma vai fazer aí nos próximos meses, né? Tatiana, eu queria te agradecer muito esse bate-papo. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você. A gente nem vê a hora passar, né? Muito rapaz, começou há 5 minutos, né? Já estão mais de 50 minutos aqui conversando. Muito obrigado, você faz um trabalho importante. Uma pergunta aqui, você falou em empresas grandes. Para a parte de riscos sociais também, o foco de vocês é em empresas grandes, ou você já tem alguma divisão para médias e pequenas empresas? A gente atende médias e tem muita empresa média fazendo coisa legal. Em geral, ali acima de 200, 300 colaboradores, a gente já vê muita empresa fazendo coisa importante, assim, principalmente as que estão de olho no crescimento, né? A gente já tem casos aqui de empresas que começaram a ser clientes da Vitude quando tinham 200 colaboradores, que hoje tem 1.000. Elas foram crescendo ao longo do tempo, foram adquirindo outras empresas. Então, a gente atende ali acima de 300 colaboradores, já é um perfil de empresa que começa a buscar. Exato. Abaixo disso, as empresas ainda nem estão buscando. Até existem empresas pequenas que estão preocupadas, mas não é o mais comum, porque em geral você não tem o SESMIT nessas empresas, né? Abaixo de 1.000 já é muito difícil. Você vai ver, tipo, puxa, o médico é terceirizado, o engenheiro de segurança, tipo, é terceiro também. Então, a empresa não tem a educação de saúde mental nem de segurança, não é uma... Aí, principalmente dependendo do setor. Não está ainda maduro pelo tamanho... Vocês focam nesse tamanho por causa que o mercado é mais maduro e do que... Exato. Perfeito. Porque senão a gente não tem nem interlocução. Por exemplo, se eu não tenho um engenheiro de segurança, um médico... Botar um programa que não vai dar certo. Exato. Não tem sentido. O cara vai botar dinheiro fora, porque ele vai contratar vocês, vai gastar. Exato. Para não fazer, então não faça com quem não está fazendo. Então pague R$100 para uma empresa que não quer fazer do que vocês. Né? Tatiana, muito obrigado. Se quiser fazer algum comentário final, fica à vontade. Acho que mais agradecer, elogiar o trabalho que vocês têm feito, porque acho que, assim como a gente, né, esse trabalho de educação é fundamental. E os podcasts têm sido, assim, acho que um veículo de grande audiência, né? As pessoas escutam, usam, né, essas redes para principalmente aprender, e acho que quanto mais longe a gente consegue levar informação de qualidade, melhor. Então, vocês têm feito um trabalho incrível, assim, só tenho a agradecer e parabenizar aqui, que acompanho nos bastidores e gosto muito do que a gente tem visto. Legal. Obrigado, Tatiana. Pessoal, estamos encerrando então o nosso Proteção Tendências, que ouviu a CEO da Vitude, a Tatiana Pimenta. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.